Chegamos a mais um quadro, na verdade a mais um episódio do quadro Nossa História. E hoje eu quero aqui também falar um pouco sobre as perguntas muito frequentes, das caixinhas de pergunta que eu tenho feito frequentemente, inclusive, sobre sentimentos. Como a maior parte das pessoas que fazem atendimento comigo, fazem consultoria comigo, chegam por conta de sentimentos, emoções, relacionamentos que não dão certo, traições. E eu queria te falar que a nossa vida ela é 100% espiritual. E eu já falei isso numa outra gravação, onde eu compartilhei um pouco que tudo que você vive aqui no natural já está acontecendo no mundo espiritual. E uma das coisas muito interessantes é a seguinte, a questão dos sinais. Por que Deus não me deu sinal? Por que aquilo que eu estou sentindo parece ser de Deus ou não ser de Deus ou não? Parece que fica um pouco meio misturado. Aí eu quero te falar um pouco o que as emoções, elas causam em você, principalmente as nossas emoções, elas são autossabotadores, né? Eu costumo falar que o Espírito Santo não trabalha nas emoções. Ele trabalha na certeza, ele trabalha no posicionamento. E o diabo, que é uma coisa que eu queria chegar aqui para você, o inimigo, o diabo, como você chama, ele trabalha e ele se alimenta dos teus sentimentos que não foram curados, da falta de perdão, da amargura, da raiva, do ódio. Uma grande parte das pessoas que já foram traídas, né, que é o meu público aqui ainda no canal muito grande, quando não se cura, quando não consegue entender que a traição está ligada ao outro e não a ela, quando uma pessoa ela te trai, ela é insuficiente para ela mesma, né? Então, por que me traiu? Porque faltava algo. Gente, uma coisa muito interessante, que é uma coisa que, assim, eu vou te falar de uma margem de 70% desses anos aí que eu venho atendendo. Mulheres, quando chegam para mim para serem cuidadas, chegam inferiorizadas, fracassadas. Na grande maioria são mulheres muito bonitas, né? Que de alguma forma trabalham e que se esforçam. É a famosa frase: mas você deixou de ir no cinema comigo. Eu te traí porque você não tinha mais tempo. Eu te traí porque você não sai comigo frequentemente. Porque o amor esfriou. Porque o amor ele é baseado muito na sensação, ele é baseado no sentimento. Se você for para a palavra de Deus, o amor ele nunca foi um sentimento, o amor ele sempre foi uma decisão. Eu creio que Jesus, quando decidiu morrer por uma humanidade, ele não morreu porque ele sentiu de morrer. Ele decidiu por um legado, por um propósito, e assim acontece no nosso âmbito conjugal, na nossa vida sentimental. E o diabo, ele geralmente ele se alimenta das nossas feridas, né? Com aquilo que você vai remoendo, com aquilo que você não libera, com aquilo que você não resolve, né? Eu costumo falar que Jesus é terapêutico, né? Se você não leu aquele livro, que Jesus é o maior psicólogo que já existiu, eu falo que Jesus é psicólogo e ele é missionário, mas a maior terapia que você vai viver na sua vida, ela tem muito a ver com aquilo que você resolve internamente. Então, quando o outro, ele começa a te mostrar que você se tornou insatisfeito, na verdade, existe uma insatisfação dentro dele muito profunda. De quê? De simplesmente ele sempre procurar em você aquilo que falta nele, e aquilo que falta nele, ele tentar que você resolva, que você supra, né? Então, com isso, o inimigo ele vai trabalhando na tua alma de uma forma muito profunda. E você sempre está buscando sensações. Será que é de Deus? Então eu vou buscar e orar, fazer um jejum, fazer um propósito para... Se a cortina estiver amarela, porque é de Deus. Se a cortina estiver verde, porque foi Deus que deu um sinal. Sabe essas coisas aí religiosas que as pessoas fazem, mas, na verdade, é tudo muito baseado em emoção, em feridas, aquilo que não foi cicatrizado, né? E sempre quando você não libera o perdão sobre o outro, daquilo que o outro te aprisionou, você vai estar vivendo ciclos. A grande parte das pessoas que eu atendo, né, em relacionamento, elas estão sempre lembrando daquilo que foi, como se aquilo ainda fosse um presente, né? Você não vai ter amnésia, né? Você não tem amnésia, você não teve um problema de saúde, você não vai esquecer aquilo que te fizeram, né? Mas quando você resolve aquilo que te fizeram, você entende que a mágoa,
ela não é uma questão de decisão ou de opção. É uma questão de que o sentimento, ele existe, ele tá aí para você sentir, né? Um luto, quando você vive um processo de divórcio, né? Ninguém casa para se divorciar, ninguém casa para separar. Mas qual é o processo do luto? É a mágoa. Eu fiz tanto por aquela pessoa, né? Nós tivemos 15 anos juntos, 20 anos, construímos tantas coisas juntos e, de repente, você se alimentou. Na verdade, de repente, o diabo ele começou a se alimentar daquilo. O inimigo ele começou a trabalhar na sua vida e você se tornou uma pessoa amargurada. Tem um vídeo meu que eu já até partilhei sobre isso, que quando você não sai do deserto, não é porque Deus não quer te tirar de lá. Geralmente, é você que está buscando sinais emocionais para respostas que elas não são emocionais, que elas são 100% espiritual. Por que que eu sempre bato nisso? Inclusive, em atendimento meu, que eu costumo dizer que nossa vida é 100% espiritual. E tudo que acontece no teu natural está acontecendo no mundo espiritual. Você quer ver uma coisa? Quando você fala assim, eu tomo posse de algo. Quando você toma posse de algo, você está trazendo à existência aquilo que não existe. Tem uma menina, gente, que ela é fantástica. E eu quero dar um exemplo dela aqui. Eu não a sigo, mas eu achei interessantíssimo. Se eu não me engano, é a Cela. Eu acho que é isso, é um personagem. Ela tem uns vídeos viralizados. Eu acho, gente, que é Cela. É uma menina que ela veio de uma situação familiar muito baixa. E ela começou a viver uma vida na internet como se ela já fosse milionária. E ela, na verdade, teve uma entrevista que ela deu, em qual ela disse que ela começou a trazer a existência. Eu não sei se ela conhece a Cristo, se não conhece a Cristo, mas ela tomou posse de algo que ela queria viver. Ela trouxe à existência aquilo que ela não estava vivendo e hoje ela está muito bem financeiramente, muito bem emocionalmente. Quem acompanha ela sabe. Por que eu trouxe esse exemplo aqui para você? Porque eu observei bastante, principalmente a entrevista dela, e em qual ela disse algo muito interessante. Eu trouxe a existência. E quando a minha vida está baseada naquilo que eu sinto, eu não trago a existência. Porque o que eu sinto, a raiva, o ódio, do agora, eu alimento com isso. O diabo ele trabalha nas minhas emoções, fazendo com que as minhas emoções estejam confusas. Por isso que tem pessoas que, quando passam uma longa jornada de ciclos iguais, de inúmeras traições, ela não acredita mais no amor. Porque ela espera ter sensação, ela espera com que o outro venha provar para ela que ela é a melhor pessoa do mundo e que ele não vive sem ela. Inclusive, até eu voltou para gravar um desses vídeos onde essa síndrome do narcisismo, né, que hoje está muito dentro do nosso meio cristão, né, onde eu tenho que ser o centro das atenções, onde eu tenho que ser amada em todo momento, onde eu tenho que, de toda forma, e o outro ele tem que fazer tudo por mim. E eu costumo falar que isso é uma síndrome. Isso tem a ver com as tuas feridas ainda não cicatrizadas, né? Onde o inimigo trabalha com que você, de alguma forma, se alimenta daquilo que doeu. Então, eu não acredito mais em ninguém porque um dia eu fui traída. E, com isso, eu não consigo acreditar no que Deus tem para minha vida. A falta da cura, porque a cura é um processo, né? Ninguém acorda de manhã com um estalar de dedo e falar, agora eu tô curado de tudo que me fizeram. Você vai lembrar, porque você não tem amnésia. Você vai ter momentos em que você vai, poxa, eu queria estar naquela situação novamente, eu faria diferente. Mas a questão é, o que eu tenho feito com aquilo que me fizeram, né? O porquê que o inimigo ele trabalha tanto nas emoções das pessoas? Porque ele só trabalha onde há feridas. E talvez você é como um cão, né? O animalzinho, quando você está com a ferida, ele começa a lamber a ferida para ela poder cicatrizar, né? Que a saliva, dizem que a saliva do cachorro, ela cicatriza melhor um machucado. Mas, e como isso acontece no mundo espiritual? O diabo, ele começa a trabalhar na tua mente, ele começa a lançar setas na sua mente, ele começa a dizer que você só vai ter esse tipo de relacionamento, que você não é digna, você não é digno de ter uma relação boa e saudável, né? Você tem que entender o que Deus tem para você é extraordinário. E por muitas vezes nós não conseguimos ter essa compreensão. Um desses vídeos que eu tenho gravado, inclusive o nosso quadro, a nossa história, né? E falar nisso, gente, para não esquecer aqui, né? Que eu já cheguei, gente, quase meia hora aqui atrasada para poder gravar. Não deixem de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, né? Clica aí no sininho para você estar recebendo os mais vídeos aí na sua casa e tá podendo se alimentar de tudo que de alguma forma Deus tem trago na sua vida. A gente está tendo uma repercussão muito grande dos vídeos aqui do canal. Então, não deixe também de estar acessando aí
onde nós estamos gravando, o Estúdio Realize, tá lá no nosso Instagram. A gente deixou aqui o link aqui de baixo na descrição para você acessar e quiser gravar também o seu quadro aqui, esteja sendo um dos nossos parceiros aqui, tá bom? Que você vai ser muito bem recebido nesse lugar, então tem que fazer a boa propaganda, porque é aqui que nós temos gravado os nossos conteúdos. E voltando ao que eu estava compartilhando com vocês aqui, e se o quadro é a nossa história, não tem como não falar da minha história. E uma das coisas que eu identifiquei ao longo da minha vida foi as feridas que eu estava alimentando com sinais completamente emocionais, em qual Deus ele não trabalha sobre sinais emocionais, porque Deus não é emocional, né? Porque eu tenho que sentir para poder ver, eu tenho que sentir para saber se é de Deus. E o nosso autossabotador se chama sentimentos. Principalmente, aí eu tô falando aqui como psicóloga, né, que não só como pastora, porque tem uma questão espiritual, tem uma questão psicológica, emocional, que é quando eu passo por muitos momentos da minha vida em que ciclos são repetitivos, eu tenho que quebrar esses ciclos, eu tenho que começar a compreender aonde é que está aquilo que me feriu, o porquê que eu estou sendo ferida na mesma área. Eu atendi uma moça recentemente que ela foi traída no 4º casamento. E eu falei, filha, agora tá na hora de parar. Primeiro, porque a senhora tá casando desse jeito, filha. Tá casando várias vezes. Tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada. Primeiro que, biblicamente, o Senhor... Né, se a gente não é esse tema daqui do vídeo, mas como é um tema muito polêmico, eu não vou entrar se é o 1º, 2º, 3º, 4º casamento, se Deus permite, Deus não permite, Deus abençoa, Deus não abençoa. Mas o que acontece? Ela só teve vários casamentos porque ela estava tentando encontrar no homem a dor que um dia causaram naquele primeiro casamento. Ela já foi traída, então ela não curou, e aí ela tentou casar de novo para tratar e curar aquilo que já tinha sido quebrado lá atrás, aquela primeira aliança. E aí depois ela tentou, se separou novamente, casou de novo, e aí ela foi traída de novo. Talvez você vai falar, mas como assim, pastora? Por que que, de alguma forma, ela está enfrentando isso novamente? Será que Deus não quer abençoá-la? Será que Deus não quer honrá-la? Na verdade, ela é uma pessoa insegura, carente, ela depende desse afeto. As emoções dela são descontroladas porque ela tem uma necessidade de validação. Então, um casamento para ela é como se fosse resolver todos os problemas possíveis e, na verdade, a gente sabe que não se resolve, né? Enquanto você está quebrada, você não vai se juntar a uma outra pessoa quebrada e isso vai se reconstruir. O que acontece hoje em diversos aplicativos de relacionamento, gente, eu sou completamente contra. Se tem uma coisa que eu abomino, aplicativo de relacionamento. Você não vai encontrar pessoas dentro desses aplicativos que vão trazer satisfação e uma vida saudável, principalmente pessoas de Deus. Tem igrejas aí, né? Nós não vamos citar nomes aqui, que trabalham com aplicativos como se você fosse encontrar o teu par perfeito. Só que ali são pessoas quebradas que se unindo a outras pessoas quebradas, não estão prontas para uma nova relação, enquanto isso o inimigo vai trabalhando nas emoções. Olha, você é insuficiente, vamos lá vamos trabalhar a estética, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque você tem uma insatisfação muito grande. Você não liberou perdão para aquela pessoa lá atrás, você não curou o trauma, porque, gente, o divórcio, ele é traumático, né? Agora eu vou te falar como psicóloga, ele é traumático. Não existe uma pessoa que divorcia que não tem danos, são danos irreparáveis, né? Deus, ele restitui a nossa vida, mas são danos irreparáveis, né? Você tem um rompimento, né? Um rompimento que por muito tempo você vai estar, de alguma forma, ainda ligada àquela outra pessoa que se foi. E aquilo, de alguma maneira, vai trazer para você o quê? Eu não quero mais casar. Eu não quero uma pessoa para me magoar, porque eu já fui magoada, eu já fui machucada. A outra pessoa, ela não sabe me amar. E são situações, o quê? Emocionais. A gente trabalha na terapia, a gente trabalha com discipulado, a gente trabalha com quebras de maldição, a gente trabalha com ativação profética. O que é uma ativação profética? Para você entender que Deus, ele não é emocional. E hoje eu vejo pessoas e um evangelho emocional, onde eu tenho que passar ali aquelas horas sentindo, e quando acorda no outro dia parece que tudo aquilo foi embora. Mas por quê? Porque você não curou o que foi, né? E quando eu não curo o que foi, aquilo vai vir à tona em todo o tempo, né? E constantemente aquilo... Eu compartilhei isso, não me lembro aonde, eu acho que foi num atendimento, que eu passei por uma situação recentemente em que eu tive essa percepção e me vi numa situação em que eu já tinha resolvido isso há 11 anos atrás.
Essa situação na minha vida já estava resolvida. Há 11 anos atrás, eu passei por uma situação, na verdade, por um deserto, que eu já compartilhei aqui, acho que em um dos vídeos. Inclusive, foi a inspiração, né, para poder eu, de alguma forma, escrever o Florescendo no Deserto, onde eu compartilho o meu testemunho de vida. Tem aí para você na descrição do vídeo como você adquirir. Tem ele em e-book também. E que, recentemente, eu passei por uma situação em que mexeu completamente com as minhas emoções. Em que eu olhei a situação, não era uma coisa que eu gostaria de viver novamente, não era o que eu queria ter vivido novamente, e de repente aconteceu uma situação e eu me vi na mesma situação de 11 anos atrás. E eu percebi que o sentimento ainda estava lá. Eu percebi que eu não estava curada como eu achei que eu estava curada. E eu falei, nossa, que curioso, 11 anos se passaram, e 11 anos de tudo que Deus começou a fazer na minha vida. E, de repente, eu me vi naquela situação. E aí eu posso te falar, Deus não curou? Deus não trabalhou? Na verdade, as emoções ainda estavam ali, só estavam escondidas. E aí eu tive a percepção de que eu precisava resolver e curar aquilo ali, porque se ainda existia um gatilho, se ainda existia algo, é porque ainda não tinha e não foi curado. Desconfie de pessoas quando dizem que elas estão totalmente resolvidas, né? Esses dias fui atender uma menina lá do nosso, minha filha minha espiritual, fui atender ela lá no meu projeto, e eu tive que levar lá a um lugar, e cheguei lá, encontrei uma moça. Gente, isso aqui é forte, presta atenção nisso aqui. Encontrei uma moça com um bebê que tinha nascido prematuro. E o bebê parecia, assim, gente, muito pequenininho. E aí a menina chegou tremendo, passando mal. E, claro, meu instinto, né, materno, pastoral, eu falei, deixa eu segurar o neném um pouquinho para te ajudar enquanto você vai no banheiro. E a menina estava dizendo que estava com a pressão baixa. E ela estava com uma outra criança também. E aí ela foi ao banheiro, fez a madeira, eu segurei o neném ali. Depois que ela voltou, ela falou que tinha um bebê também de 1 ano. Conclusão, ela tinha 3 crianças com 20 e poucos anos. E, de repente, estava enfrentando um divórcio. E ela estava me contando e ela começou a falar. E ela não deixava eu falar. E eu só ouvi, né? Na escuta ali, eu comecei a ouvir. E ela disse, tá tudo bem, eu não preciso de ajuda. E eu falei, querida, você está totalmente desorientada. E eu já passei por isso, sei como é que funciona. Já passei por tudo isso, aí eu sei como que dói, né? Você enfrentar a dor de ser traída, um monte de criança para criar, para educar. E ela, de repente, começou a chorar ali. E eu me vi no contexto de eu preciso acolhê-la. Mas ali, ela estava vivendo uma situação recente. Mas se ela não trabalha e não reconhece que ela tem que curar, o que vai acontecer? Daqui a pouco ela está em outro relacionamento, daqui a pouco está grávida de novo. E daqui a pouco não vai dar certo de novo. Primeiro porque quando você está em Deus, tudo que está na tua vida tem que estar em Deus. Né? Então tem uma fala muito equivocada. Eu preciso orar para saber se é de Deus. Você precisa entender que a sua vida tem que ser Deus. E quando eu entendo que a minha vida ela é Deus, tudo qual eu coloco a mão, a Bíblia fala sobre isso, que tudo qual eu coloco a minha mão, o Senhor, Ele me dá por herança. Eu vou prosperar. Isso não é prosperar somente financeiramente, porque prosperidade não é dinheiro, né? É simplesmente que tudo que você... que faz parte da sua vida vai prosperar, vai dar certo, né? E aí, falar de emoções, falar de alimentos espirituais, porque o inimigo ele trabalha muito nessas áreas da nossa vida. Você já foi traída, então você vai ser traída depois novamente, porque são ciclos. Se eles não são quebrados com liberar de perdão, curas da alma, curar suas emoções, né? Liberar de alguma forma dentro de você o que você deixou guardado, porque senão você se torna uma pessoa amargurada. E o que causa amargura? Trava no mundo espiritual. O que a amargura ela causa? Você não vai para canto nenhum, você não rompe, você não prospera, você não consegue ver aquilo que Deus, de alguma forma, quer fazer com a sua vida. Por isso que tudo na sua vida tem que estar em Deus. Tudo. Quando você entende que eu quero escrever um livro, e isso está dentro do meu coração, mas isso é emocional ou isso é um propósito? Se for emocional, eu vou começar a escrever. A hora que eu estiver cansada, eu vou desanimar e eu vou parar. Por isso que tem muita gente que começa algo e não conclui. Por isso que o casamento, a aliança, né, conjugal, eu costumo falar, e eu falei isso num áudio para uma pessoa essa semana dando atendimento. São 2 decisões mais importantes da sua vida. A pessoa com qual você vai casar e quem que você vai encontrar no caminho. E eu costumo falar que quando você encontra Jesus, tudo muda na sua vida, que são as 2 pessoas mais importantes da sua vida, que é Cristo e a pessoa com qual você vai casar. Mas as 2 decisões mais importantes na sua vida é o quê?
é a pessoa com qual você vai casar e o que você vai fazer com o seu propósito de vida e quando você descobre o seu propósito de vida. Porque quando você descobre o seu propósito de vida, tudo na sua vida vai bem, né? Entrega o seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará, né? Quando eu entrego o meu caminho ao Senhor e o mais Ele fará, eu entrego aquilo que eu vivi, aquilo que eu passei, as minhas dores, eu entrego essa pessoa que foi, eu entrego a pessoa que me magoou, que me traiu, que ela foi assinou um papel do divórcio que você não queria, porque Deus é um Deus que restitui. Ele é um Deus que coloca tudo no seu devido lugar, né? Só que se você é uma pessoa emocional, porque eu tenho muita gente que me acompanha aqui no canal que tem uma vida emocional, né? Então, começo algo e não termino. Eu não estou falando aqui de desorganização, eu estou falando de não ter propósito de vida. Então, eu me alimento do sentir. Se eu sentir que eu tenho que escrever o livro, eu vou escrever. Mas se, de repente, o sentimento sumir, desaparecer, eu não escrevo mais porque eu deixei de sentir, né? Como, gente, eu não gosto, sempre falo isso. Quando alguém chega para mim e fala, mas eu fiz um propósito com Deus, eu fiz um voto com Deus para que Deus me mostrasse que fulano ia aparecer na minha frente, tal dia, tal hora, de blusa verde. Gente, isso aí é uma coisa muito emocionada. Tanta gente falha, não digo de errar porque nós erramos, mas eu digo que muita gente falha na sua experiência com o Senhor porque pensa que Deus é emocional, né? Só que, na verdade, o Senhor, ele é 100% espiritual. Por isso que a nossa vida natural, ela é um reflexo daquilo que é espiritual. Por quê? Porque aquilo que eu tomo posse acontece no mundo natural. Mas se eu vivo uma vida baseada em emoções as minhas emoções, elas precisam ser alimentadas, eu tenho que estar em todo o tempo sendo cortejada, em todo o tempo eu tenho que estar ganhando presente todo dia, toda hora, eu tenho que receber mensagens o tempo todo. Eu atendi uma moça recentemente, né, e são casos que eu trago para aqui para o meu canal, porque, né, eu atendo desde 2019 aqui através do canal. Muita gente chega com muitos problemas para poder eu atender. Eu ainda dou, né, ainda acompanho online, né, e pretendo, gente, continuar. Para você que pergunta, eu atendi uma moça recentemente que ela tinha um relacionamento e que ela sofria porque ela mandava mensagens carinhosas, ela mandava mensagens amorosas e ele não respondia. Mas ele, pessoalmente, ele era um gentleman, ele era um super fofo, super carinhoso. E eles servem a Deus, né? Só que ela ficava em sofrimento durante o dia inteiro, porque ele não mandava mensagem. Então, ela veio para o atendimento para tratar isso. E aí eu falei com ela, trouxe uma outra percepção para ela. Você consegue observar que ele trabalha? Ele trabalha em um local que ele não pode pegar no telefone? Ele trabalha em um local que não dá para ele ficar mandando mensagem? Ou pastora, mas isso é uma desculpa, porque ele podia mandar um bom dia, boa tarde, boa noite. Cuidado com o que você acha que mensagens no WhatsApp são formas de amar. Eu vou dar um exemplo. Eu sou péssima de WhatsApp. Péssima. Eu sou uma pessoa que, se você for basear a minha vida em WhatsApp, você vai dizer que eu sou extremamente esquisita pelo fato de eu não responder na hora, eu respondo uma semana depois. E eu gosto de gravar áudio. Por que eu gosto de gravar áudio? Porque eu acho que fica mais claro. Eu acho que tudo que é escrito confunde. Então, eu também não sou amável por telefone, né? Então, que é uma coisa que tem muita gente que sofre muito com essas questões. E isso tudo é emocional. Por quê? Porque de algum dia alguém deixou você sem responder, ou porque você foi rejeitada, né? Você, de alguma forma, se sente órfão, você não teve um pai presente, você não tem... Porque tudo a partir da nossa infância, né? Então, tudo a partir do teu lugar familiar, tudo a partir da sua infância, que a gente precisa entender que nós temos que quebrar maldições hereditárias. Você precisa quebrar ciclos, né, destrutivos que você viveu, para que você não seja alimentada pelas suas emoções. Porque se eu espero sentir, no dia que eu não sentir, eu vou querer sair fora disso. Uma das coisas que acontece muito com o divórcio, eu não amo mais, eu não sinto mais amor, porque as pessoas se alimentam daquilo que é almático, né? Por isso que o namoro, ele não é bíblico, porque o namoro, ele é almático. Eu tenho que namorar para ver se dá certo. Você vai casar, vai ficar 10 anos e você não vai conhecer a pessoa, né? Até porque nós, seres humanos, nós temos mudanças de comportamento, né? Eu hoje posso não estar bem, te tratar super mal, e não quer dizer que eu sou essa pessoa que estou te tratando mal hoje. Isso tem a ver com uma parte de uma personalidade, ou eu tô num momento ruim da minha vida, eu tô muito atribulada, eu tô estressada, tô vivendo uma batalha espiritual, ou de alguma forma eu tenho feridas que precisam ser curadas. O inimigo, ele trabalha nas tuas emoções, e ele trabalha se alimentando de feridas que não foram fechadas. E se você, como eu compartilhei aqui mais cedo, teve uma feridinha aí que ainda estava
muito latente na sua vida, vamos tratar, vamos curar, volta lá atrás, né? Começa a buscar o seu propósito de vida. Por isso que muitas pessoas quando falam, mas eu deixei de amar. Na verdade, ela não deixou de amar. Né? Isso é estatístico, que na grande parte dos casais que se divorciam, eles se divorciam se amando, mas não suportam mais morar na mesma casa. Por quê? Porque querem viver aquela paixão, né, diabólica. Eu costumo falar que a paixão é algo diabólico. Primeiro porque a paixão ela faz você ficar cego, né? E faz você ver tudo que é emocional. E você não consegue entender o propósito daquilo ali. Porque a união de duas pessoas, elas têm um propósito. Elas precisam ter um propósito. Porque o que faz você permanecer casado é o propósito, não é as emoções. Né? O que faz você permanecer numa aliança, seja ela em todos os aspectos, é o propósito, não é a sua alma. Né? Porque, e no dia que a pessoa, o tempo vai passando, gente, a rotina ela chega para todo mundo, você começa a ter problemas, brigas, né, situações dentro de casa, um tá sempre cansado, o outro trabalha menos, o outro trabalha mais. Como que você resolve? Eu não quero mais isso aqui, eu quero me separar. E você vai casar quantas vezes? Né? E vou te falar que você vai casar outras vezes e você vai perceber que você não vai ser feliz, porque você ainda é uma pessoa almática. Por que o namoro é algo almático? Né? Porque o namoro ele te leva a um lugar de que eu preciso conhecer a pessoa para ver se é isso que eu quero para minha vida. Quando na verdade, minha filha, meu filho, né? Você precisa entender que a sua vida ela tem que ir, a sua vida ela tem que girar na oração. Você precisa ter um estilo de vida em oração, para que você não seja uma pessoa almática, para que a alma não te auto-sabote, né? Então, ore, tenha um estilo de vida de oração, tenha uma vida em oração. Isso não quer dizer que você não vai passar luta, que você não vai sentir, com que você não vai viver luto, com que você não vai passar. Você não tem controle do que aquilo que as pessoas fazem com você. E eu sempre digo isso. Quem te garante que você que já sofreu uma traição, você não vai sofrê-la novamente? Nós não temos esse controle. Mas quando eu curo isso, eu vou te falar que a chance de você passar por isso de novo é de quase 1%. Primeiro porque Deus ele começa a te revelar o teu propósito. E não tem a ver com escolhas, pessoas que eu escolho. Porque isso a gente ouve muito, né? Inclusive, a gente fez um debate essa semana lá na faculdade, em que as pessoas estavam dizendo sobre isso. Porque tem que decidir. Eu decido escolher aquela pessoa. Gente, essa linguagem não é nossa. A linguagem para nós que servimos a Cristo. Nós vamos apresentar a pessoa a Deus. Nós vamos pedir ao Senhor que revele o coração dessa pessoa para nós. E aí, de alguma forma, você vai entender aquele propósito, né? E vai chegar um momento que você não vai sentir, você vai querer acordar pela manhã e vai querer arrumar suas malas e ir embora, mas o propósito vai fazer você permanecer. O propósito faz você permanecer naquilo que é de Deus para sua vida. Por isso que você não pode ser baseada nas suas emoções. Eu me lembro que eu comecei a gravar alguns vídeos aqui. Inclusive, eu comecei a gravar uns vídeos aqui há um tempo atrás no canal, onde eu falava muito sobre essa questão das emoções. Inclusive, tudo que é motivacional não é bíblico, né? Porque hoje nós temos um evangelho que ele é muito motivacional. Você quer estar num ambiente onde você sente os relelé, eu costumo falar os xaramanai, e depois que passa aquele movimento, você não tem raiz para permanecer, né? Então, por exemplo, eu não espero sentir alguma coisa. Eu entendo que se aquilo que o Senhor me direciona e Ele me dá a direção, a minha direção, ela não está pautada nas minhas emoções. Ela está pautada naquilo que eu tenho convicção de que é o propósito da minha vida. Tem dias que eu não quero ir para a faculdade e eu não sinto de ir para a faculdade. E eu tenho vontade de estar em casa, mas eu não dou ênfase àquilo que eu sinto. Porque aquilo que eu sinto é baseado nas minhas emoções, né? E como eu curo as minhas emoções? Como eu trabalho a minha autoimagem? Né? Muitas mulheres que eu acompanho, problema gravíssimo com a autoimagem. De onde vem as questões emocionais da autoimagem? Vem das feridas, das traições, daquilo que as pessoas fazem que você não resolveu. Né? Eu não quero falar com meu pai, porque meu pai é um grosso. E você alimenta. Eu não quero falar com meu pai porque lá, quando eu tinha 5 anos, meu pai, ele tirou a minha boneca e quebrou a cabeça da minha boneca. E como que você trata isso? Né? E se você não cura as suas feridas,
elas vão estar sempre abertas e sangrando em cima de outras pessoas. Quando eu não curo, eu sangro em cima de outras pessoas. Eu trago pessoas para minha vida que não tem nada a ver com as minhas feridas e começo a sangrar em cima delas. Por isso que pessoas feridas ferem, né? E principalmente, né, tem muita gente aí trabalhando nessa área, né, conjugal, e eu não quero contato com aquela pessoa. Mas ele é o pai do seu filho. Foi você que, de alguma forma, esteve nesse casamento conturbado, né? Sem uma direção de Deus, né? Então, mas ele é o pai do seu filho, você vai ter que aprender a conviver, você vai ter que aprender a tratá-lo bem, a amá-lo como Jesus o ama. E é tão interessante, eu queria finalizar aqui com esse versículo. Não, Jesus não fala assim, eu primeiro me coloco em primeiro lugar para depois amar o meu próximo, né? Quando ele fala do amor, ele fala, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Gente, isso é uma realidade que não é uma missão impossível, mas é desafiadora. Como eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Para eu amar o próximo, eu tenho que me amar. Mas será que eu me amo a tal ponto de amar o meu próximo? Então, eu quero deixar essa perguntinha para você. E como que tá as suas emoções? Né? Então, feche as legalidades, as brechas para Deus vir com o bálsamo dele e curar as tuas emoções, porque o diabo ele está trabalhando na sua vida e se alimentando daquilo que você sente. Então, vamos até o próximo, o nosso próximo quadro, nossa história. E deixo meu carinho para vocês aqui. Um grande beijo. Até mais.